Bem-vindos de volta à nossa saga. Antes de descobrirmos novas terras, precisamos de desvendar o maior segredo de todos: como navegar o temível Oceano Atlântico e, mais importante, como regressar a casa. Hoje, vamos falar sobre o verdadeiro motor das descobertas: os ventos e as correntes. Se quer conhecer a ciência por trás da coragem, dê um gosto e subscreva o canal. Recordamos que as nossas imagens são recriações artísticas para ilustrar os factos históricos que vamos narrar. Para um marinheiro do século XV, o Oceano Atlântico era conhecido como o Mar Tenebroso, um lugar de lendas, monstros e, acima de tudo, um lugar sem regresso. A razão para este medo não era apenas superstição, mas sim uma dura realidade náutica. Navegar para sul, ao longo da costa de Portugal e de África, era relativamente fácil. Os ventos predominantes, os ventos alísios de Nordeste e a corrente das Canárias empurravam os navios para baixo de forma rápida e eficiente. O problema era a viagem de volta. Tentar regressar pelo mesmo caminho era um pesadelo. Os navios encontravam os mesmos ventos e correntes que os tinham ajudado, mas agora diretamente contra a sua proa. As embarcações da época, mesmo as caravelas, tinham uma capacidade limitada de navegar contra o vento. Ficar preso na costa africana, sem conseguir voltar para norte, era um medo real e uma sentença de morte quase certa para muitas das primeiras expedições. Esta dificuldade alimentou inúmeras lendas. Dizia-se que para lá do Cabo Bojador, as águas ferviam e os ventos eram inexistentes, criando uma zona de calmaria eterna da qual nenhum navio poderia escapar. Este mar de sargaço era um dos maiores terrores. A verdade por trás do mito era o sistema de ventos do Atlântico Norte, um padrão circular e complexo que os marinheiros portugueses precisavam de decifrar para poderem transformar a exploração numa empresa viável e não numa viagem só de ida. Os pilotos portugueses, através de décadas de tentativas, erros e observações cuidadosas, começaram a perceber um padrão. Eles notaram que, ao afastarem-se da costa para o mar alto, os ventos pareciam mudar de direção. Esta foi a primeira pista para resolver o enigma. A solução não era lutar contra a natureza, abraçando a costa no regresso, mas sim usar a própria natureza a seu favor, mesmo que isso significasse navegar numa direção que parecia completamente errada, para o meio do oceano. Eles descobriram o grande sistema circular de ventos e correntes do Atlântico Norte, hoje conhecido como a Corrente do Atlântico Norte. Este sistema funciona como uma roda gigante que gira no sentido dos ponteiros do relógio. Para sul, junto à costa da Europa e África, os ventos e correntes empurram para baixo. Mas muito mais a oeste, em mar aberto, os ventos predominantes sopram de oeste para leste. Estes são os ventos de oeste, os westerlies. A solução, que ficou conhecida como a volta do mar ou a volta da Guiné, era uma manobra ousada e contraintuitiva. Na viagem de regresso de África, em vez de tentarem lutar para norte, os navios viravam as suas proas para noroeste, afastando-se da terra e navegando em direção ao centro do Atlântico. Era um salto de fé, uma aposta baseada na experiência de que, mais cedo ou mais tarde, iriam encontrar os ventos favoráveis que os levariam de volta a casa. Esta manobra podia levá-los a centenas de quilômetros da costa para um oceano que parecia vazio e infinito. Era uma viagem muito mais longa em distância, mas infinitamente mais rápida e segura em tempo. Ao atingirem a latitude dos Açores, eles finalmente apanhavam os ventos de oeste que os empurravam como uma mão gigante diretamente para a costa de Portugal. Esta descoberta foi a chave mestra que abriu todo o Oceano Atlântico à exploração sistemática. Mas como saber até onde navegar para oeste? Como saber quando virar para leste? Aqui entram os instrumentos e a ciência da navegação celestial. A bússola, já em uso, permitia manter um rumo constante, mas a grande inovação foi o uso do astrolábio e do quadrante para medir a altura da estrela polar no hemisfério norte. Isto permitia aos pilotos determinar a sua latitude, ou seja,
a sua distância a norte ou a sul do Equador, com uma precisão notável para a época. Ao saberem a sua latitude, os pilotos podiam navegar para oeste até atingirem a latitude de Lisboa, e só depois virar para leste, sabendo que, se mantivessem essa latitude, iriam inevitavelmente chegar a casa. Esta técnica, a navegação pelas latitudes, deu aos marinheiros a confiança necessária para abandonar a segurança da navegação costeira e aventurarem-se no desconhecido do mar alto, transformando o mar tenebroso num oceano navegável e previsível. O cálculo da longitude, a posição a leste ou oeste, era muito mais difícil. Na prática, era impossível de calcular com precisão no século XV. A longitude era estimada através de um cálculo incerto que envolvia a velocidade do navio, medida de forma rudimentar, e o tempo passado, medido com uma ampulheta. É por isso que os erros de navegação leste-oeste eram comuns, e porque a descoberta de ilhas como os Açores foi tão importante como ponto de referência. O conhecimento da volta do mar era o segredo mais bem guardado da coroa portuguesa. Era uma vantagem estratégica e econômica de valor incalculável. Os mapas que detalhavam estes ventos e correntes, os portulanos, eram tratados como segredos de Estado. O conhecimento era poder, e o poder de navegar livremente no Atlântico era o que distinguia Portugal de todas as outras nações europeias durante as primeiras décadas da exploração. A descoberta e o domínio deste sistema de ventos e correntes podem ser considerados a verdadeira descoberta da Era das Descobertas. Sem este conhecimento, as viagens para a Índia, para o Brasil e, claro, o povoamento de ilhas como Cabo Verde, Madeira e Açores teriam sido logisticamente impossíveis. O oceano deixou de ser uma barreira e tornou-se numa autoestrada, desde que se conhecessem as suas regras. Podemos imaginar a tensão a bordo de uma caravela a fazer a volta do mar. Dias e semanas sem ver terra, navegando para o que parecia ser o meio do nada. A tripulação, nervosa, dependia inteiramente da perícia e da confiança do seu piloto. O momento em que o vento finalmente mudava de direção e começava a soprar favoravelmente para leste deve ter sido recebido com um alívio e uma alegria imensos. Era a confirmação de que a ciência e a experiência tinham vencido o medo. Este conhecimento não foi descoberto por um único homem, mas foi o resultado de um processo coletivo e incremental. Cada viagem, mesmo as que fracassaram, contribuía com uma nova peça de informação. Cada piloto partilhava suas observações e os cartógrafos em Lisboa compilavam este conhecimento. Foi um esforço nacional, um projeto de ciência aplicada que durou décadas e que foi orquestrado e financiado pela visão do infante Dom Henrique. As próprias ilhas atlânticas, como os Açores, desempenharam um papel crucial. A sua descoberta não foi apenas a descoberta de nova terra, mas a descoberta de importantes pontos de referência no meio do oceano. Elas serviam como estações de paragem e reabastecimento, e a sua localização confirmava que os pilotos estavam no caminho certo durante a longa volta do mar. As ilhas eram as boias nesta nova autoestrada oceânica. A ironia é que a mesma volta do mar, que permitiu aos portugueses explorar a África, foi a que levou acidentalmente à descoberta de outras terras. Foi ao tentar fazer uma volta do mar mais longa e ousada que Pedro Álvares Cabral acabaria por chegar ao Brasil em 1500. Da mesma forma, foi o conhecimento destes ventos que permitiu a Cristóvão Colombo planear a sua viagem para o oeste, na sua busca por uma rota alternativa para as Índias. Em resumo, a chave para o domínio do Atlântico não foi a força bruta, mas sim a inteligência, a observação e a coragem de abandonar a segurança da costa. Foi a aceitação de que o caminho mais longo e mais assustador era, na verdade, o caminho mais rápido e seguro para casa. Esta revolução mental e científica foi o verdadeiro motor que impulsionou os navios portugueses para os confins do mundo conhecido e para as praias das nossas ilhas. Agora que entendemos como os portugueses dominaram o oceano,
podemos explorar os seus primeiros passos concretos. No próximo episódio, vamos viajar para as Ilhas da Madeira e dos Açores, os primeiros laboratórios da expansão portuguesa, onde foram testados os modelos de colonização que mais tarde seriam aplicados em África e nas Américas. A nossa aventura está a ganhar velocidade. Obrigado por se juntar a nós para desvendar este segredo náutico. Se achou fascinante a ciência por trás das descobertas, mostre o seu apoio com um gosto no vídeo e partilhe o conhecimento. E para continuar a navegar conosco nesta história, subscreva o canal e ative as notificações. O seu interesse é o vento nas nossas velas. Até o próximo episódio.